E vamos a mais um episódio do nosso podcast. Vamos aqui da Paróquia de Cascais, em pleno janeiro, já naquele mês que habitualmente é o mês mais calmo da paróquia, diria eu, se calhar, não sei. Mas na verdade, quando há eventos que não se controlam, acaba sempre por ser um mês bastante cheio. Mas bem, quer dizer, é sempre um mês bonito este de janeiro, frio, com muitas gripes, toda a gente anda doente. Até a minha voz parece estar assim um bocadinho diferente hoje, mas acho que está tudo bem. E o Padre Nuno, como é que está? Também vamos andando. Este mês de janeiro, sim, é um bocadinho é o renovar todas as coisas. De facto, depois da celebração assim mais intensa do Natal, particularmente na sua oitava, começamos a magicar e a imaginar este novo ano. Já mudámos de 23 para 24, ou seja, aqui nos documentos já comecei a fazer erros, não é? Já marco, ponho as datas sempre de 2023, agora já tenho que me habituar, tenho que pôr um 4 no final. Mas bem, começam todas as coisas, e nós começámos esta semana os ABCs, o ABC da Bíblia, que foi muito engraçado, foi bonito a preparação, imaginar-se, a expectativa, e pronto, e finalmente pudemos concretizar mais um passo simples. Espero que sejam passos seguros de nós termos assim um quadro, termos assim um caminho assim de formação contínua de muitos temas ligados à nossa fé, para um pequeno grupo de pessoas que desejam também continuar a crescer na consciência e na maturidade da sua fé. Fizemos um ABC da Bíblia. Nesta primeira sessão falámos sobretudo de alguns temas bases estruturais da Sagrada Escritura, da inspiração ao cânon, à interpretação da Bíblia, e as propriedades também da Bíblia, a sua verdade, a santidade e o seu dinamismo. Por isso foram assim temas um bocadinho genéricos, mas que ajudam logo a perceber que estamos a ler um texto diferente, um texto único. Por isso, nas próximas sessões, devemos ter coisas um bocadinho mais práticas, de usar de facto a Sagrada Escritura para a ler, para a compreender e para a rezar e para a viver. Por isso foi bom, e estes projetos é mais um daqueles que estavam no papel, ou no nosso coração, ou na nossa vontade, mas depois o dia-a-dia ia se impondo naturalmente, e as coisas iam passando e já estavam tão cheias que pronto, o Nosso Senhor nos guiará, ou nos foi guiando. Sim, é uma peça assim na estrutura, quer dizer, que temos como base das bases a catequese de adultos, no qual todos são convidados sempre a seguir, se quiserem, que temos domingos às 5h30 a catequese de adultos, que é assim o básico do catecismo, em que vamos seguindo o UCAT às bases daquilo que é a nossa fé. Mas lá está, quer dizer, é só uma espécie de janelas que se abre para todo o mundo da fé, que pode sempre aprofundar mais. Quer dizer, nós mesmo padres temos formação permanente, e temos de ir estudando, temos de ir lendo, nunca acaba a formação, e de conhecermos mais a Igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo e os santos e tudo aquilo que nos une a Deus. E este ABCs era este nível 2, não era? Ou seja, temos a base da formação cristã com a catequese de adultos que temos, e depois agora estes ABCs são assim mais tópicos que nos ajudam a aprofundar assim alguns aspectos da vida, e acho que correu relativamente bem. Assim, a primeira sessão. Sim, eu não tinha expectativas. Foi bom, acho que sim. Não sei, é o que toda a gente quiser. Eu estava preparado para tudo, desde aqui a sala de reuniões onde a gente faz a gravação aqui do podcast, está para 10 ou 12 pessoas. Com certeza também seria muito interessante se temos uma conversa mais dirigida e mais acompanhada. Ali foi uma sessão um bocadinho mais teórica, de 60 pessoas, em que basicamente neste caso fui eu a falar, a botar discurso, não é? Mas pronto, espero que as pessoas com o material que nós demos, e também por aquilo que ouviram, possam sentir o interesse de aprofundar e de crescer também nesta consciência do valor e da importância da Sagrada Escritura na vida cristã. Mas pronto, mas é só para dizer que isto é para continuar.
com temas muito diversificados para podermos chegar a mais pessoas, em alturas também muito diferentes, que é para também podermos, para as pessoas se sentirem impulsionadas ou com vontade de saber, se quiserem saber um bocadinho mais sobre assuntos que digam respeito à mensagem, à vida cristã, é só estar atentos. Vamos ter vários ABCs ao longo do ano e depois no próximo ano a seguir, e depois na prática é isso mesmo, vamos em caminho, e por isso é o caminho que se vai percorrendo que vai depois também ajudando-nos a tomar as melhores decisões, não é? No concreto desta proposta. Sim, porque de facto, se calhar agora estou eu a falar, mas assim uma das grandes dificuldades que se calhar reparamos nos dias de hoje é que falta profundidade no geral, não é? Ou seja, nós habituámos-nos a simplesmente a ver, por um lado, a ver o que se diz na televisão, ou ouvir comentários, e ir aos fundamentos, ou ir mais longe, ir aprofundar, é importante para caminharmos solidamente, não é? Sim. E daí este ciclo de formações dos ABCs que agora começámos a fazer, se calhar já podemos dar um bocadinho de destapar aquilo que vai ser o próximo. Sim, claro, com certeza. Agora falámos sobre a Bíblia, que eu acho que é um tema de facto relevante. Se nós ouvimos a Bíblia todos os domingos quando vamos à missa... Atenção que podíamos fazer um ABC da Bíblia todas as semanas, porque a Bíblia é o mundo, não é? Isto é apenas um sobre a Bíblia. Vai haver com certeza bastantes sobre a Bíblia, mas de uma maneira se calhar ainda mais concreta ou mais pequenina, para escarafuncharmos ainda mais o texto bíblico. Mas depois também já está programada, já está prevista e preparada o novo ABC, que vai ser no mês de fevereiro. Estamos só a acertar agora os últimos pormenores, que vai ser um ABC sobre questões da vida e da bioética, em que vamos ter também o apoio aqui de uma paroquiana que está por dentro do assunto e que se formou concretamente para falar destes temas. E pronto, vai ser também... Todos vão ser assim um pouco diferentes, todos os ABCs, com uma certa novidade, mas ao mesmo tempo com uma certa estrutura também, que é isto assim, umas 2-3 semanas, portanto algo objetivo, não é assim um curso de ano inteiro em que uma pessoa pensa, eu até quero fazer, mas depois eu sei que chega ali à altura de Natal, vou ter de apoiar mais a família e não vou conseguir, portanto assim algo objetivo. Sim. Que não é uma coisa infinita. O ideal são 3 sessões, essa é a média, não é? Depois pode haver alguns temas que pode ser um a mais, um a menos, mas normalmente são 3 sessões seguidas, não é? A pessoa já sabe, o ideal é... Convém inscrever-se sempre antes, que é para nós prepararmos os materiais, se houver materiais, e prepararmos as salas, se tivermos que preparar as salas. Isso é o ideal. Se calhar nós, como estamos a dizer, à medida que isto vai avançando, a gente vai criando melhor estrutura, se calhar no site ou numa coisa qualquer parecida, vamos criar também uma estrutura mais simples das pessoas saberem quais é que são os ABCs que a gente programa, para as pessoas também se irem inscrevendo. Ou seja, consoante. Vamos vendo. Agora é... Vamos terminar este e ver depois como exatamente, aqui vai para a frente. Pronto, e fora isto dos ABCs, foi uma semana normal, pelo que boa, cheia, e não sei que mais possa partilhar assim. Não, é isso. Temos tido muitos funerais de todos os géneros e feitios, de pessoas mais próximas, pessoas mais distantes, pessoas que morreram há uma semana ou 2 aqui ou acolá, com muita gente, com pouca gente, faz parte, é a vida a acontecer, e em todos os momentos nós somos convidados a levar a graça de Deus, ou a luz de Deus que dê sentido e que dê ajuda, não é? A vivermos todos os momentos da nossa existência e podemos crescer também na fé e na maturidade cristã. Sim, estava agora a olhar para a agenda e vi que tivemos também na sexta-feira passada o Todos ao Cubo, acho que era assim que se chamava. Era assim Depois tiveste, sim, eu estava numa equipa de casais. Tivemos, que era o grupo de jovens aqui da Vigraria, portanto assim que teve aqui nas escolas ocorrentes, onde veio o Papa, um evento dirigido ao lançamento de algumas propostas ao longo do ano, e pronto, foi um convívio. Tivemos aqui também alguns da paróquia que fomos, e pronto, e a seguir tivemos noite de adoração, também com os jovens, que lançaram agora também assim uma iniciativa que é o Adora, assim dirigida a jovens, desde o secundário, assim, universitários, mais dirigida a jovens, que é uma noite de adoração, noite mesmo, ou seja, a começar às 10h30 da noite até à 1h30 da manhã, onde se faz assim uma adoração, onde cantam, tem assim alguns textos para meditar, tem também a oportunidade de se confessar, e claro que depois para os padres é sempre um bocadinho mais pesado, mas é sempre ótimo, e
e bem, assim umas iniciativas que vão tendo. Sim. Tem que ser para os padres com menos de 40, que ainda têm força para falar até às tantas. Pronto, e é só estar atento também que agora aos canais da paróquia e outras coisas, que isto vai sendo divulgado por aí. E bem, e esta semana o que é que trazemos então, Padre Nuno? Então, nós começamos agora entre o dia 18, não é? 18 e 25 de janeiro. É sempre o oitavário da oração pela unidade dos cristãos. Vamos tentar perceber o que é que isso é, o que é que vai acontecendo. Depois, o domingo, que normalmente se encaixa neste oitavário, o terceiro domingo do tempo comum, o Papa Francisco, há uns anos atrás, declarou e propôs-lhe como o domingo da Palavra de Deus. E por isso, como é óbvio, todos os domingos são os domingos da Palavra, faz parte do alimento da Eucaristia, a Palavra de Deus, mas darmos este destaque, esta preponderância, não é? É um Deus que se revela, é um Deus que mostra e manifesta a sua proximidade connosco também pela Palavra de Deus. E pronto, e tendo em conta e juntando estas coisas todas, está sempre muito perto do dia 25 de janeiro, que é o dia em que a Igreja celebra a conversão de São Paulo. Por isso, São Paulo, como este modelo também de unidade e de comunhão da Igreja de Cristo, e também como um dos principais apóstolos ou evangelizadores da palavra de Deus. Por isso, vamos andar um bocadinho à volta destes temas, não é? A unidade dos cristãos, a palavra de Deus e São Paulo, um bocadinho a sua história e algumas das suas comunidades e dos seus textos. Muito bem. Então, começando pelo oitavário de oração pela unidade dos cristãos, o que é que temos a dizer sobre isto? Então, a oração, uma das últimas orações que Jesus fez, já depois da última ceia e antes da agonia na cruz, por isso naquele momento decisivo, a chamada oração sacerdotal de Jesus rezar pelo seu povo, pelo seu corpo, pela sua igreja, e dos temas principais dessa oração a Deus Pai é a unidade dos seus. Que eles sejam um, ó Pai, como tu e eu somos um, para que o mundo acredite, né? Porque vivendo essa unidade o mundo acredita. Por isso a história dos homens foi sendo feita, não é? E é muito comum e muito habitual quando os traços da humanidade vêm mais ao de cima, venham também as faltas e os pecados e os orgulhos e as vaidades, e pronto, e como toda a Igreja e todas as igrejas continuamos neste caminho de aprofundamento da única e da decisiva revelação de Deus na pessoa de Jesus, é normal que não sabemos todos tudo, não é? Não vivemos todos tudo bem, e por isso estamos sempre neste caminho de santidade. É engraçado que esse discurso do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esta oração, nós normalmente, sei lá, eu penso, há momentos em que vemos que Jesus foi se retirar e rezar em silêncio, não é? De manhã, quando não estava nenhum. Mas esta oração foi uma coisa que ele fez-lo e disse diante dos apóstolos. Sim. Não há de ter sido por acaso, não é? Era mesmo. Sim. Para nos ensinar, ou para nos chamar a atenção desta realidade da unidade, que é uma coisa importante, não é? Que não é assim uma coisa diferente. Sim. E aliás, que está bastante na origem de tudo o que é o movimento ecuménico da unidade da Igreja de todos os cristãos, porque é um escândalo, não é? Quer dizer, nós dizemos-nos cristãos e depois andamos divididos, e acho que foi sobretudo em África que isso se começou a ver no meio das missões. Sim. Havia as missões católicas, depois havia ali as missões anglicanas, depois havia as missões dos evangélicos, e depois, quer dizer, no meio de um sítio onde em muitas terras interiores estava-se a anunciar o Evangelho pela primeira vez, anunciava-se o caminho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois de repente havia uma outra aldeia ao lado também a anunciar o caminho de Jesus Cristo, mas que tinha esta nuance ou tinha a outra, acabava por ser um escândalo, não é? Um Sim. escândalo da divisão interna entre os cristãos, e disso começar a rezar por tudo isto. Sim, o que nos une da mensagem do Evangelho é muitíssimo mais do que os pequenos pormenores que nos separam ou que nos afastam. Por isso, mesmo às vezes até a nível teológico, era mais a diferença que havia era mais uma diferença de percepção e de tradição no sentido pequenininho da palavra do que de facto na consciência da doutrina cristã. Por exemplo,
um dos assuntos, por exemplo, que aparentemente separa a Igreja Católica das comunidades reformadas, das comunidades protestantes, é a chamada justificação pela fé. Na prática, estamos todos a dizer o mesmo. E, aliás, houve um documento no princípio deste século em que a Comissão Teológica Internacional, a Comissão da Igreja Católica, também juntamente com as igrejas protestantes, escreveram um documento a dizer que diziam que a interpretação daquele texto de São Paulo era exatamente igual para um e para o outro. O que é que diz, assim, de uma forma muito simplista, um bocadinho superficial, esta realidade da justificação pela fé? É dizer que a justificação no sentido da santificação, ou seja, de fazer-nos chegar à nossa perfeição de vida. Aquilo que nos salva, aquilo que nos santifica, é a fé. Nós acreditamos que é Deus que opera isso em nós. E é óbvio, mas, quem é que alguma vez merece o céu, não é? Sozinho, não é? Quem é que alguma vez conquista ou paga o céu com os seus valores e com as suas capacidades, não é? Isso não existe, ou seja, o único que nos pode salvar, o único que nos já salvou pela sua morte e ressurreição na cruz, é Jesus, dando-nos essa graça da sua misericórdia para constantemente nos ir purificando, santificando, transformando. Ora, viver uma vida salva, viver uma vida redimida, não é só eu saber que estou salvo. É viver essa salvação. Por isso, viver no estado de graça, não é? Procurar com aquilo que recebemos de Deus que não seja em vão, que não fique perdido, não é? Por isso, a Igreja Católica, se calhar, deu mais o sublinhado da nossa resposta, de nós nos esforçarmos, de nós acolhermos essa graça e dessa graça não ser em vão. A Igreja Protestante, se calhar por outras culturas, se calhar europeias ou o que seja, deu mais o destaque de, não é preciso fazer nada, porque no final de contas e no princípio das contas, quem nos salva é Nosso Senhor, por isso está tudo bem. E claro, isto com alguma origem histórica, pela própria origem do que foi depois o protestantismo e tudo mais no século XVI, em parte foi também o ataque àquilo que é chamada a teologia do mérito, que... Lá está, nós às vezes podemos interpretar isto mal, que como se fôssemos nós que merecemos as coisas, ou seja, nós merecemos as graças que nos são dadas, mas não, nós temos méritos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando vamos à missa rezar por alguém, são os méritos de Cristo, nós estamos a pedir que se apliquem àquela pessoa em concreto. Claro. E não somos nós, mas isto mal entendido parece que estamos a operar qualquer coisa pela nossa salvação, nós, mas não, quem operou foi Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos ao serviço disso e claro que também somos um elo nessa cadeia, mas que salvar só com Jesus, só pela fé é que nós somos salvos. Sim, esta oração da unidade dos cristãos, ou seja, o tom ou sentido não é que todos venham para aqui, dos géneros. Nós acreditamos e nós reconhecemos que a Igreja Católica, não é? Que todos os elementos daquilo que nós podemos dizer do Evangelho da Igreja de Jesus, da Igreja de Cristo, todos esses elementos da Igreja de Cristo subsistem, acontecem e estão presentes na Igreja Católica. Não significa que a Igreja Católica, como nós a vivemos e como nós a somos, já viva na sua perfeição, na sua plenitude, na imagem perfeita dessa Igreja de Cristo. Por isso, todos podemos aprender uns com os outros e fazer este caminho de uma conversão constante para nos encontrarmos ou nos aproximarmos. Quanto mais nos aproximamos daquilo que é a vontade e a ação do Espírito em nós e na comunidade e na Igreja, mais próximos nós estamos também de facto uns com os outros, e por isso podemos aprender uns com os outros, não é? Quer seja em algumas interpretações da Sagrada Escritura ou da doutrina da Igreja, quer seja depois também no pôr em prática, no partilhar essa vivência. Quanto mais nós estivermos abertos ao mesmo Deus, não é? Ao mesmo Redentor e ao mesmo Autor, não é? de todas as graças, quanto mais nós estivermos disponíveis para acolher e corresponder a este único Senhor, não é? É óbvio que estamos mais unidos. Quanto mais unidos estivermos a Jesus, mais unidos estamos dos outros. Por isso, quanto mais unidos estivermos a Jesus, mais unidos também estaremos, com certeza, uns com os outros como cristãos. Por isso, nós, quando rezamos pela unidade dos cristãos, o tom não é
deixem lá as vossas coisas e venham para aqui se faz favor que nós é que temos razão. Por isso cria normalmente anticorpos e mecanismos de autodefesa, de autopreservação, de sublinhar o que nos separa, o que nos divide, que criamos mais trincheiras e mais barreiras, mas é abrirmos à vontade de Jesus, não é? Não sermos causa de escândalo para ninguém e por isso estamos disponíveis, não é? Para, olhando e contemplando o mesmo Senhor, não é? Procurando viver e anunciar a mesma palavra, nós nos aproximarmos cada vez mais do que Deus quer. Não daquilo que eu já sou, não daquilo que eu já vivo, não é? Mas do que Deus quer e Deus opera. E podemos reconhecer em todas as igrejas cristãs sinais bonitos, visíveis, saudáveis, não é? Desta igreja de Jesus. Por isso podemos conhecer-nos e respeitar-nos e aprendermos uns com os outros e amadurecermos nesta resposta àquilo que é a vontade de Deus. É isso que nos une nesta oração da unidade de todos os cristãos. E ainda que aquilo que queiramos de facto é que sejamos um só rebanho, um só pastor. Claro. Ou seja, esse foi aquilo que Jesus rezou, portanto é isso que nós queremos que sejamos um só rebanho, um só pastor, a fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, se nós somos católicos, achamos e acreditamos piamente e com a nossa vida inteira que isto é o que o nosso Senhor Jesus Cristo quis, não é? E claro que há muitos problemas, entre aspas, que se põem no caminho disso, mas lá está, pela oração conjunta e pelo mútuo entendimento, como foi esta questão que o Padre não estava a dizer também da justificação, que acabou por se ver que, olha, pronto, se calhar isto aqui é bem entendido, estamos todos de acordo, não é? Pronto, mas vamos caminhando para esse um só rebanho, um só pastor em conjunto, procurando rezar e que o Espírito Santo vá também tirando as barreiras que é preciso tirar para não sermos só galos às turras que andam, que é mais fácil destruir aquilo que foi a igreja que Nosso Senhor fez, e nós, em vez de darmos o exemplo da caridade que Ele quer, andamos assim bem, se calhar podemos partilhar um bocadinho daquilo que é o site que temos, o site da própria Semana de Oração pela unidade dos cristãos. Sim, existe uma proposta da Igreja Universal, ou seja, de um serviço da Igreja Católica que normalmente trabalha com as igrejas cristãs estes assuntos e propõe de reflexão, oração, várias iniciativas, e são eles que normalmente são mandatados também pela Igreja Católica para propor a toda a Igreja esses momentos. E depois cada conferência episcopal, cada diocese, cada país, ou seja, nós, por exemplo, em Portugal, o ecumenismo se calhar não está tão desenvolvido como em países onde em termos de numéricos, não é? Em termos de percentagem, os católicos, ou a Igreja Católica, é mais ou menos semelhante às igrejas protestantes. Por isso, se calhar noutras latitudes impõe-se mais naturalmente esse diálogo e esse trabalho conjunto, coisa que em Portugal, e mesmo assim estamos a falar de Portugal, e cada paróquia, não é? Cada diocese há a ter os seus desafios, os seus dinamismos. Eu agora estou a falar de cor, mas se calhar em Freixo de Espada à Cinza não há nenhuma comunidade evangélica nem ortodoxa. Por isso, o que é que podem fazer para trabalhar de facto esta unidade dos cristãos? Rezar, não é? Porque não conhecem nenhum protestante, nenhum ortodoxo, não é? Mas se calhar aqui em Cascais, ou aqui nas zonas assim mais habitacionais, com mais comunidades também que provêm do estrangeiro, por exemplo, mas não é necessariamente as igrejas evangélicas já estão em Portugal há séculos, por isso já são mais do que portugueses, a Igreja Ortodoxa também há mais do que portugueses, mas nós aqui em Cascais temos variadíssimas comunidades cristãs, não é? Com quem procuramos trabalhar em conjunto, conhecermos o melhor possível. Se calhar ainda não fazemos o suficiente, mas é rezar para que a gente possa crescer juntos. Sim, rezar e formar-nos também, que lá está, como voltando à conversa da formação de há pouco, se nós somos só superficiais, parece que está tudo bem, isto é uma espécie de assim, de grande concerto onde cada um faz a sua coisa, mas está tudo. Não, queremos fazer a vontade de Deus, esse é o ponto principal. Houve há uns tempos um encontro de várias associações de pastorais, de visita, pastorais prisionais, de visita aos reclusos, de visita, acompanhamento, informação. Então houve aqui um encontro internacional aqui de uma associação internacional desses grupos, não é? E
porque era internacional, cada país tinha estava mais ligado a uma igreja ou a outra igreja. Então houve esse encontro internacional, então fez parte do encontro internacional um encontro ecuménico, uma oração ecuménica. E foi muito bonito esta nossa partilha de experiências e este conhecimento mútuo. Eu lembro de um almoço em que estávamos para aí 10 ou 12 da igreja anglicana, da igreja da Escócia, igrejas não denominais cristãs, Aliança Evangélica Portuguesa, ortodoxos, eu também como padre católico, e foi tão bom conhecermos, foi tão bom conversarmos uns com os outros, com certeza que uns mais próximos, até continuamos na conversa e continuamos a criar uma grande relação de respeito e de amizade. Aliás, até houve pelo menos aqui em Cascais, mas com certeza que houve em vários sítios, essas comunidades que trabalharam também, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, no acolhimento, na ajuda, no voluntariado. Que bom que foi, e por isso rezámos mais pela unidade e vermos como irmãos, e pronto, irmãos um bocadinho diferentes, a viver um bocadinho diferente, mas de facto a procurar viver o mesmo e anunciar a mesma pessoa. Sim, se calhar partilhamos só aqui o site que existe mesmo um dicastério para a unidade. Como é que se chama o dicastério? Deixa aqui ver que, de repente, dicastério para a promoção da unidade dos cristãos. Portanto, existe um dicastério próprio para promover isso. E então, para este ano de 2024, a passagem bíblica que se escolheu é esta que podem ver no ecrã, quem estiver a ver então o podcast, que é: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Portanto, esse é o mote. E depois temos como texto bíblico aquela parte, esta passagem mesmo, é que um doutor da lei levantou-se e, querendo experimentar Jesus, perguntou: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: que está escrito na lei, como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: respondeste certamente, faz isso e viverás. E depois ele vai perguntar quem é que é o próximo e conta então a história do homem que vai descer de Jerusalém para Jericó, que apanha de saltantes, e que depois que passam todas as diferentes pessoas e apenas vem o samaritano que vai acudi-lo, e pronto, e depois é esta passagem do samaritano que é assim o mote para esta semana de oração pelos cristãos, e tem aqui vários subsídios para se poder rezar, então pedindo essa unidade dos cristãos. Uhum. É engraçado que é aquele que também acho que ficou nas escolas, um quadro precisamente desta cena do Bom Samaritano, que o Papa ofereceu às escolas aqui. Sim. Onde tivemos lá agora o evento na sexta-feira, lá estava o ícone do Bom Samaritano assim exposto. Sim, se nós pusermos em prática esta palavra, que é mais uma explicitação daquilo que é o coração da mensagem e da vida de Jesus, com certeza que o caminho é a unidade. Não é uniformidade, não é como é que se diz, o prevalecermos sobre quem quer que seja, mas é o caminho de unidade, né? Estamos dispostos e disponíveis, né, para nos conhecermos como irmãos e como próximos. Sim. Então durante esta semana rezamos pela unidade de todos os cristãos. Sim, isso é uma coisa importante, e lembrarmos que isto não é um indiferentismo, ou seja, não é indiferente uma pessoa ser católica, ou ser protestante, ou ser evangélico, ou ser o que seja, ou ser anglicano. Não é também uma atitude de, pronto, olha, hoje vou a esta igreja e depois vou à outra, que é tudo mais ou menos parecido. Não, é uma procura da vontade de Deus e procura de que é que de facto Nosso Senhor quis em conjunto, não é? Portanto, sem pôr uma barreira à partida, mas caminhando e rezando para que sejamos então um só rebanho, um só pastor atrás de Jesus. O que mais é que temos hoje, Padre Nuno? Então, falar um bocadinho, já falámos mais, o tempo já vai longo, mas pronto, mas falar um bocadinho sobre então, o Domingo da Palavra. Do Domingo da Palavra de Deus, no terceiro domingo do tempo comum, que normalmente calha no meio destes 8 dias de oração pela unidade dos cristãos. Então o Santo Padre pede a toda a Igreja que dê particular ênfase ou destaque ao lugar da Palavra de Deus na vida da Igreja. Nós, assim, o grande encontro da Igreja é a missa, ponto, não é? Onde todos nos reencontramos, não é? ao domingo. Por isso, na prática, vai haver um reforço maior dessa centralidade que já existe naturalmente, mas se calhar não é tão sublinhado ou tão focado. Mas depois, fora desse encontro da missa,
com certeza que todos nós temos tantos meios ao nosso dispor para podermos conhecer, aprofundar, viver, não é? Rezar a palavra de Deus como um lugar e um alimento extraordinário da nossa fé. Nós temos aqui na paróquia, fizemos estes ABCs da Bíblia agora, que também coincide com esta semana e com este domingo, e com certeza que vamos sugerindo, mas qualquer pessoa, pelos livros que estão aqui no centro pastoral, por tantos podcasts e apps ou aplicações que existem, por tantos sites pela internet, nós podemos ir lendo, conhecendo, aprofundando e rezando a palavra de Deus, e por isso mais do que ser só a celebração, e com todas as aspas, não é? E com este enquadramento, mas que a celebração nos recorde e nos faça encher de entusiasmo, até por este princípio de ano novo, para progredirmos na leitura orante da palavra de Deus. Por isso nós na paróquia não aproveitamos este domingo basicamente para, no 4º ano da catequese, que é um ano em que os meninos, as meninas, as crianças começam a pegar na Bíblia, para conhecer a história da salvação, assim pouco a pouco. Então nós aproveitamos este domingo para, de uma maneira um bocadinho mais litúrgica, ou seja, na celebração comunitária, com os pais e com o resto da comunidade, não só fazermos a interpretação da Sagrada Escritura própria da homilia, para que eles também vão conhecendo melhor esta pedagogia de um Deus que se dá a conhecer, mas depois também até oferecemos formalmente, não é, a Sagrada Escritura que eles vão pegar, vão ler, vão não sei se sublinham ou se não sublinham, mas vai ser assim esse tesouro extraordinário. É o melhor presente de Natal de todos os natais, é podermos conhecer melhor a Deus e podermos vivê-lo e anunciá-lo com a nossa vida. Sim, no ano passado oferecemos também assim um marcadorzinho com frases bíblicas para... Que eles escolheram, não é? As frases que as crianças tinham escolhido, sim. As crianças, cada criança, no 4º ano da catequese, acho eu, que era sobretudo esses, não é? Daqueles textos que já estavam a ler, ou que ouviram na missa ou na catequese, escolheram assim algumas frases, escreveram algumas frases, e nós selecionámos 10, 12, nem sei, nem me lembro. Talvez. E pronto, e fizemos os marcadores de livros, não é? Com essas passagens. Sim. Foi uma maneira simples de ouvirmos aquilo que os pequeninos deram atenção naqueles dias. Muito bem, então se calhar avançamos para este último bloco, que é olhar para São Paulo. Ou seja, no dia 25 de janeiro, sim. Celebramos liturgicamente a festa ou solenidade da conversão de São Paulo. Como sabemos, São Pedro e São Paulo celebramos na igreja o seu martírio juntos no dia 29 de junho. Não sei porquê, não dá para imaginar, não dá para imaginar, mas pronto, nós chamamos os santos populares, damos o nome apenas do São Pedro no dia 29 de junho. Temos o Santo António a 13, o São João a 24 e o São Pedro a 29. Teve grande devoção, com certeza, e transformaram-se estes santos populares, que normalmente até são feriados municipais em vários sítios e com festas assim mais solenes e festivas e até de feriados. Mas, liturgicamente, o dia 29 de junho é a celebração do martírio de São Pedro e São Paulo. Por isso é a festa de São Pedro e São Paulo. E cada um deles depois tem uma festa também, tem uma solenidade também, noutros dias do ano, em que celebramos uma dimensão, um traço da sua vida. Então temos a conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro, e no mês seguinte, a 22 de fevereiro, celebramos a cadeira de São Pedro. Como é óbvio, não estamos a celebrar a cadeira, o móvel que Jesus possa ter feito como carpinteiro, ou São José, não é? Estamos a falar da missão de São Pedro, a missão do ministério petrino, não é? De ex-cátedra, não apenas anunciar a verdade, como recebeu de Jesus, mas ser um sinal também de unidade e de comunhão de toda a Igreja. Por isso, celebramos no dia 25 de janeiro, então, a conversão de São Paulo. São Paulo que era... Nós já conhecemos mais ou menos a história da vida de São Paulo, que está muito escrita nos Atos dos Apóstolos, ou seja, na segunda metade do livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira metade, ou os primeiros, acho que são 10 capítulos ou 9 capítulos, são mais dedicados à Igreja
em Jerusalém, a igreja que nasce do judaísmo, a igreja também centrada um bocadinho na personagem de São Pedro e também um bocadinho de São João, mas dos apóstolos, né, daqueles 12, naquele caso apenas 11, depois já escolheram o Matias para substituir Judas, para continuarem os 12. Por isso a primeira parte dos Atos dos Apóstolos fala dessa igreja nascente logo a seguir ao Pentecostes, né, do anúncio da ressurreição de Jesus, e depois surge esta figura de São Paulo, que era um fariseu convicto, que se transformou assim num irascível perseguidor destes judeus que estavam a anunciar umas heresias ou estavam a fazer umas coisas que eram contrárias ao entendimento farisaico da lei de Deus. Por isso perseguia esses judeus, que ele via como judeus, para os pôr na prisão, para os calar, para não fazerem mais mal aos seus irmãos, nem serem uma causa de escândalo, não é, para aquilo que Deus tinha ensinado ao seu povo. E ele era formado nas melhores escolas que havia na altura de judaísmo, ele próprio conta. Escola rabínica, sim. Que era da escola de Gamaliel, não era? Exatamente. Que era assim o top, assim, era a universidade, agora não sei, fazer um paralelo aos dias de hoje. Era diferente, ou seja, a escola rabínica, havia vários níveis na escola rabínica. Havia uma escola simples que era a de sinagoga, aos sábados, que iam aprendendo assim o beabá daquilo que era a lei de Deus, as tradições, a história, né? E depois entravam seguiam assim, um rabi e ouviam melhor todas essas lições e aprofundavam melhor todas as Sagradas Escrituras. E depois havia, se quisermos, um terceiro nível, que era andar ou seja, estar a viver com esses rabis, não é? Que não apenas pela sua sabedoria, mas pela sua santidade de vida, era uma inspiração de facto para um modo de vida diferente. Aliás, nesse contexto também nós podemos olhar para Jesus e para aqueles que seguiam Jesus um bocadinho neste contexto, ou seja, queriam não só ouvir a sua palavra, mas ver como ele a dizia, não é? Como ele a experimentava e depois como ele a traduzia na sua própria vida. Por isso, São Paulo andou nesta escola de Gamaliel, significa que teve durante 2-3 anos, não é? Junto a Gamaliel, com mais não sei quantos discípulos, a ouvi-lo, a fazer perguntas, a ver como ele ensinava, como ele punha em prática esta lei de Deus, e por isso ele absorveu muito desse rabi importante e famoso no seu tempo. Era um fariseu da diáspora, ou seja, não vivia em Jerusalém, não vivia em Judá, nem na Galileia, vivia em Tarso, vivia numa comunidade judaica da diáspora, e estava em Jerusalém no tempo em que apedrejaram Estevão, e pelos vistos concordava com essa pena, porque diz lá nos Atos dos Apóstolos que aqueles que estavam a fazer pontaria, não é, a Estevão, deixaram as suas capas, não é, para darem mais livres, para tirar com mais força e com mais precisão as pedras, deixaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo seria o nome hebraico, Saúl ou Saulo, e depois o nome romano, ou seja, São Paulo nós sabemos que também era cidadão romano, na altura em que é preso e está em Cesareia Marítima, e que está lá o governador e procura saber quem é que está preso e quem é que não está preso, que tipo de pena é que vai ter ou vai deixar de ter. São Paulo põe lá os judeus uns contra os outros quando fala que a sua razão é porque anuncia que há alguém que morreu e que ressuscitou e que está vivo, que é Jesus. Depois no final São Paulo apela ao imperador romano, porque ele próprio é cidadão romano, por isso não tinha esta habilidade ou habilitação de ser julgado apenas por Roma e não pelos tribunais dos outros povos cujo império tomava conta, por assim dizer, ou administrava ou dominava. Então temos São Paulo, um judeu bem formado, da diáspora, de Tarso, que passa por Jerusalém, anda por todo lado, e que, já um bocadinho mais crescido, perseguidor de cristãos, vai a caminho de Damasco, na Síria, e pronto, e a meio desse caminho tem uma experiência de Jesus Cristo ressuscitado, ou seja, houve uma voz, Saulo, Saulo, porque me persegues, e São Paulo pergunta-lhe, mas quem és tu, não é? Ele diz que é Cristo, a quem ele persegue,
e depois a partir desse momento que o cega momentaneamente, ou seja, que deixa de ver com estes olhos humanos, ele faz um caminho interior muito valioso e valoroso e muito exigente, né? De repente, não é de repente, que isto não foi um par de estalos, nem um flash que viu e que passou a ser uma pessoa nova, mas de facto as suas convicções e o seu modo de ser e o modo de viver continuarem exatamente iguais, mas completamente alicerçados em Jesus. E por isso é batizado em Damasco pelo Ananias, Azarias, como é que ele se chamava? Ananias. É batizado em Damasco por Ananias, depois retira-se para o deserto, onde com certeza em oração e em silêncio, um bocadinho também identificado com, olha, por exemplo, com os 40 dias no deserto de Jesus, com os 40 anos de deserto no povo de Deus, um bocadinho também este tempo de retiro e de oração, vai a Jerusalém para conhecer os apóstolos e volta basicamente para Tarso, e lá está na sua comunidade judaica, com certeza, a dizer e ensinar aquilo que depois nós vemos nas suas cartas e também no final do livro, nos Atos dos Apóstolos, quando vai visitando as comunidades, é dizer, olha, tudo aquilo que nós ouvimos realizou-se em Jesus, ponto, basicamente. E por isso está a dizer, olha, já tenho aqui a chave, não é, que desbloqueia todos os mistérios, não é? E por isso venham lá conhecer este e vejam lá como de facto é verdade, não é? Aquilo que Deus operou nesta pessoa. Uhum. Depois, São Paulo como é que se diz? É chamado por Barnabé, um dos principais também cristãos da comunidade, que está na comunidade de Antioquia na Síria também. Não esqueçam deste nome, Antioquia da Síria, se quisermos, a igreja-mãe, a igreja-base de São Paulo, de onde ele parte e volta sempre das suas viagens apostólicas. E aliás, que foi uma igreja onde o próprio São Pedro que foi bispo, não é? Exatamente. Foi bispo em Antioquia. Sim. E tanto que é só uma curiosidade que estava a ver que o oitavário da Unidade dos Cristãos começa no dia 18 de janeiro, e que antigamente era a festa da Cátedra de São Pedro em Roma, portanto é normal, mas que a outra, dia 22 de fevereiro, que permanece, era a Cátedra de São Pedro em Antioquia. Portanto, era lembrar quando Pedro foi bispo em Antioquia, antes de passar para Roma. Antioquia era uma das principais cidades romanas, não é? Havia Roma, que era a primeira, como é óbvio, depois havia Alexandria, no Egito, que também era muito, muito, muito populosa, e muito rica, e muito importante, e depois havia esta Antioquia da Síria. Por isso tínhamos a Europa, a África e a Ásia Menor, estas três cidades assim mais importantes do Império. E é aí que se forma uma comunidade cristã viva, pequenina, mas muito viva, e que também já muito experimentada por esta novidade, ou seja, de haver cristãos da comunidade. Aliás, diz-se nos Atos dos Apóstolos que é em Antioquia que se dá aos discípulos de Jesus pela primeira vez o nome de cristãos. Uhum. Ou seja, já não são judeus, uns judeus cristianizados, uns judeus que falam sobre Jesus ou sobre Cristo, já são cristãos mesmo porque já há muitos da comunidade que não derivam ou que não vinham da comunidade judaica, mas sim eram pagãos. E é nesse sentido de trabalho também de unidade e de depois de ir seguir algumas comunidades cristãs que se estabeleceram em alguns sítios, nomeadamente no Chipre, exatamente por causa da fuga dos cristãos de Jerusalém, ou seja, na altura da perseguição que desembocou, por exemplo, no martírio de Estevão, muitos cristãos fugiram de Jerusalém e foram também eles próprios eram judeus, não eram vistos como judeus, foram para comunidades judaicas da diáspora, onde havia uns também, havia em Antioquia, havia no Chipre, e havia também, foram para outros lugares da Ásia Menor. Então, Barnabé chama Paulo, que me conhece bem e que sabe da sua arte retórica, da sua experiência de conversão, do seu entusiasmo, da sua fidelidade. Então chamam, e os dois são enviados pela comunidade de Antioquia a visitar essas comunidades da diáspora. E assim começam as viagens de São Paulo, que estão descritas nos Atos dos Apóstolos e que a gente vê também em algumas cartas de São Paulo. São Paulo, em alguns capítulos dessas cartas, conta um bocadinho a sua biografia, vai contando um bocadinho a sua história.
não para se anunciar a si mesmo, mas na prática para confirmar, para testemunhar a credibilidade do seu anúncio, porque ele próprio viveu em primeiro lugar, porque ele próprio reconheceu na sua vida essa transformação, essa mudança, e serve de estímulo e de exemplo para essas comunidades, para eles próprios também fazerem essa transformação. Então temos, na prática, assim, tradicionalmente falamos de 4 viagens apostólicas de São Paulo, embora a quarta foi viagem, foi apostólica, com certeza, mas não foi de envio ou de mandato da Igreja de Antioquia, mas foi por causa do seu apelo ao imperador romano por ele ser julgado, e por isso sai de Cesareia Marítima e vai por Malta primeiro, é quase naufragado o barco, tem lá uns acidentes, e vai chegar até Roma. Por isso tem esta quarta viagem apostólica, que não é, se quisermos, por iniciativa da Igreja, mas por onde Paulo vive e anuncia o Evangelho, e não pode calar. Mas temos estas 3 primeiras, que na prática são mais ou menos circulares, não é? E com um círculo cada vez maior. Temos uma primeira, sai da Antioquia, vai ao Chipre e depois volta outra vez para o continente, assim, já da Ásia Menor ou da Europa mais oriental, e volta à Antioquia. E depois há uma segunda que vai até ao extremo, né, da Ásia Menor, que é a Turquia, aquilo hoje que nós chamamos de Turquia, e depois vai uma terceira vez já também à parte da Europa, à Macedónia do Norte, que é o que nós hoje chamamos a Grécia, não é? E por isso tem esses caminhos cada vez mais alargados, né, do anúncio do Evangelho. Há uma passagem, não tenho a certeza se é de uma carta, se é dos Atos dos Apóstolos, da intenção de São Paulo de ir até aos confins da Europa, que na prática era vir até aqui ao Cabo da Roca, que é o confim mais confim, não é? Por isso há essa intenção de uma quarta viagem, ir ainda mais longe no anúncio do Evangelho, não ficarmos ali nas margens da Europa, mas ir mesmo até ao fim da Europa. Então, e o que é que vemos destas viagens? Esta abertura cada vez maior, não é? Mas ao mesmo tempo também um acompanhamento constante das comunidades, porque São Paulo faz questão não apenas de ir a sítios diferentes, mas visitar as comunidades e os sítios que foi ajudando a criar, e vai deixando por lá vários dos seus discípulos, que vão continuando a formar e a guiar essas comunidades na verdadeira fé. E pronto, e por fim, já preso, depois de uma perseguição do imperador, como é que ele chama? Não é Nero, é um imperador desses. Diocleciano, não. Aí sim. Diocleciano já acho que é depois. Sim, houve várias perseguições dos cristãos. Na primeira leva, São Pedro e São Paulo são martirizados. Não, Diocleciano nem pensar, isto foi bem depois. Do século III para aí, não é o segundo. Mas pronto, uma das várias perseguições foram martirizados. Sim. A segunda tradição, São Paulo cortaram-lhe a cabeça e São Pedro foi crucificado de pernas para o ar, ou de cabeça para baixo, para não ser igual a Jesus. Então... foi durante o reinado do imperador Nero. Então foi logo o primeiro Nero, sim. Isto é mais ou menos a vida de São Paulo. Algumas ideias, por exemplo, das comunidades de São Paulo. Sim, isso é que tínhamos pensado, é que nós imaginamos assim as viagens apostólicas de São Paulo, ir assim a algumas terras, mas o que é que ele ia visitar? Não é? Se ia visitar uma igreja cheia de gente, uma catedral? Não, isso não existia ainda, não é? Não. Portanto, isso estávamos ainda no início. Portanto, o padre me ia apresentar agora assim algumas dessas comunidades, não é? Assim 3. Sim, não sei se temos tempo para tantas, mas pronto. Mas normalmente o anúncio do Evangelho de Jesus feito por Paulo era feito na sinagoga. No princípio, na primeira viagem, ele entrava na sinagoga e... como podia falar, não é? Como podia ensinar, como podia dar testemunho, então pegava na Sagrada Escritura e lia aos olhos com a perspectiva cristã, ou seja, tudo aquilo que ouviam nos profetas, tudo aquilo que era a sabedoria, tudo aquilo que era a lei de Deus. Então ele aproveitava e falava de Jesus. Olha, isto já aconteceu neste que morreu e ressuscitou. E a reação era muito diversa. Ou seja, nós vemos que na maior parte dos sítios
ele era perseguido e até preso, ou seja, os judeus tinham e o chefe da sinagoga tinham um peso também institucional muito forte, por isso conseguiam arranjar maneira que o governador o prendesse, mas havia outros sítios em que isso não acontecia, em que de facto havia muitos judeus que ouviam a palavra de São Paulo e queriam converter-se. Mas a partir da segunda viagem apostólica, São Paulo começa-se a voltar logo, naturalmente, para todos, aos pagãos, ou seja, já não encontra a sinagoga como um polo principal, por isso se formos a reparar, a comunidade nascente era uma pequena parcela de uma comunidade que já era pequenininha, que era dos judeus, por isso as comunidades que Paulo criava, pelo menos no seu tempo de vida, eram comunidades com 30, 40, 50 pessoas, não é? Segundo a tradição, por exemplo, a comunidade de Corinto chegaria até às 300 pessoas, ou seja, era a comunidade maior do tempo de São Paulo, não é? Depois com certeza que foram crescendo e foram-se alargando, mas aquelas comunidades a quem São Paulo escreve no seu tempo de vida eram comunidades de uma centena, 3, 4 centenas de pessoas, eram comunidades muito pequeninas, muito diversificadas, onde a maior parte seriam pagãos, ou seja, não seriam judeus na sua tradição, na sua gênese. E sendo pagãos, estavam impregnados também daquilo que era a cultura pagã das suas cidades, dos seus lugares. Por isso vemos São Paulo a lutar, por assim dizer, a combater, não apenas anunciava o Evangelho, como depois combatia as respostas frágeis e parciais a esse Evangelho, essa boa notícia que São Paulo deixava. Então temos, se quisermos, falar da comunidade de Corinto, que é, se calhar, uma das mais importantes de São Paulo, a quem escreveu 2 cartas, que estão na Sagrada Escritura. Há umas referências também acerca de outra carta, pelo menos, não é? Que não está nos textos sagrados, mas pelo menos escreve duas cartas. As cartas de São Paulo, se quisermos, são divididas mais ou menos em cartas doutrinais, em que São Paulo aprofunda a doutrina do Evangelho, e depois, se quisermos, cartas mais pastorais, em que São Paulo dá instruções mais precisas, mais concretas para a vida da comunidade. As cartas aos Coríntios são cartas, se quisermos, mais formais, mais teológicas, mais doutrinais, mas também têm alguns ensinamentos práticos e algumas saudações particulares. Tal é a importância dessa comunidade. Então, a comunidade de Corinto. Corinto é uma cidade muito marcada pelo comércio, porque tem um canal onde os barcos passavam de um mar para o outro, e por isso sem terem que passar lá por meio de tantas ilhas do sul da Grécia, que nós chamamos hoje da Grécia. Então era mais barato, era mais seguro, era mais fácil. Então havia ali muitas transações comerciais, havia muito dinheiro a andar, havia todas as atividades económicas que derivam de gente que passa e que gente vem de todos os lados. Além disso, sendo uma cidade mais ou menos rica e com muita gente, com certeza que as influências filosóficas e religiosas também eram muito, muito abrangentes. É em Corinto que existe lá num dos montes um grande templo à deusa Afrodite, a deusa romana do amor e da paixão e dessas coisas todas. Por isso, os textos que nós ouvimos de São Paulo aos Coríntios, dá para intuir um bocadinho como é que era a comunidade, culturalmente falando, essa comunidade de Corinto. Tinha dificuldade em acreditar na ressurreição, porque filosoficamente isso era uma história, era uma imagem que era difícil de compreender e de defender teologicamente, ou seja, estavam mais... A grande discussão era mais sobre a imortalidade da alma, a divisão entre o corpo e o espírito, essas coisas todas. Por isso, quando se falava da ressurreição, eles não percebiam bem o que é que isso significava. De tal forma que São Paulo, um dos temas principais, tanto de uma carta como da outra, se não acreditamos na ressurreição, então é vã a nossa fé. Por isso, calma aí que isto não é um tema menor, ou seja, é o núcleo, é o centro da nossa fé. Uma comunidade marcada também pela riqueza material, tem muita dificuldade em partilhar os seus bens. E por isso São Paulo escreve a dizer, as igrejas do norte, as igrejas de Salónica, por exemplo, é uma igreja muito mais pobre, com gente muito mais
passar por muito mais dificuldades, mas eles livremente fazem uma coleta para ajudar os nossos cristãos que estão em Jerusalém, que são perseguidos e que não têm meios de subsistência. Por isso São Paulo exorta os coríntios a não perderem este dinamismo da gratuidade e da partilha. Depois outra coisa tem a ver com a unidade da igreja, ou seja, sendo uma cidade cosmopolita, não é? Também era normal que a igreja transmitisse um bocadinho essa diversidade dos seus membros e por isso São Paulo fala que todos somos um só corpo, um corpo que tem muitos membros, cuja cabeça é Cristo, mas todos os membros devem concorrer para o bem do mesmo corpo. Todos têm a sua missão, mas a missão só funciona e só é eficaz e útil se concorrer para o bem de todos. E por fim, também falando do corpo, fala um bocadinho também da pureza do corpo como a habitação de Deus. Se calhar tinha muito a ver com alguns cultos pagãos, não é? Lá a deusa Afrodite, a deusa do amor e da paixão e não sei o quê. Com certeza que se calhar os sacrifícios ou os atos de culto sagrados lá desse tempo fossem coisas bastante imorais, mas que estariam mais ou menos dentro do enquadramento cultural, ou seja, já não seriam assim causa de escândalo para todos os outros. E São Paulo diz que não, ou seja, diz que a mensagem de Jesus não se coaduna com essa imoralidade ou com essas imoralidades. Aliás, que foi uma leitura que ouvimos no domingo passado, acho eu. Sim, acho que sim. Era aos Coríntios também, acho eu. Sim, era a primeira carta aos Coríntios, sim. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é? Livrai-vos da imoralidade, porque todos os pecados que vêm de fora de fora não fazem mal ao corpo, mas aquele que vem de dentro mata o corpo. Sim, não sei se era dessa questão em concreto, mas tinha esse enquadramento. A gente vai percebendo um bocadinho as histórias das comunidades de São Paulo, um bocadinho pela história propriamente dita, tentando saber como é que era a cidade, quantos habitantes é que tinha, o que é que acontecia, até mesmo geograficamente, como é que estavam organizados, mas depois a gente percebe um bocadinho o ADN da comunidade pela... Porque é que ele vai escrevendo? Porque é que escreve aos Coríntios aquilo, não escreve aos outros a mesma coisa, porque a comunidade tinha aqueles traços e era preciso ser orientado. É engraçado essa tradução sobre a missa da misericórdia em inglês, enquanto em nós aparece só imoralidade, que é assim uma palavra muito lata, não é? Em inglês é fornication, não? É fornicação. Toma! Isso é que eu não fui. Sim, mas é mesmo. Muito bem. E mais? Estamos a acabar, mas não sei. Se calhar ficamos por Corinto, não? Sim, tá bem. Fazemos a viagem para as outras nos outros. Acho muito bem. Episódios. Então pronto, então é isto. Então eu às vezes imagino se São Paulo escrevesse uma carta a Cascais, não é? Quais é que eram os temas que diria? O que é que podia fazer e depois publicava no jornal local. Assim, o pároco escreve uma carta à comunidade, sim, à comunidade de Cascais. Mas é ver, de facto, a nossa vida cristã e os nossos hábitos religiosos também trazem muito daquilo que é a nossa cultura, o nosso ADN, a nossa experiência, e por isso com certeza que São Paulo havia de reforçar ou de ficar contente com o bem que já vai acontecendo, e havia com certeza de sublinhar e de apontar algumas coisas a termos em conta e a crescermos e a progredirmos. Mas é engraçado agora, newsletter de Quaresma, quando começarmos agora a próxima, uma carta a género de São Paulo, assim, com diretivas para trabalharmos e convertermos agora na Quaresma. À luz de uma carta qualquer de São Paulo, então vamos traduzir este tema para Cascais. Sim. Então, olha, muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa paciência. Então, que fiquemos com estes 3 temas tão importantes, não é? que nos possam servir para alguma coisa. Rezar pela unidade dos cristãos, a centralidade da palavra de Deus, e temos São Paulo e as suas comunidades também como uma experiência e como um fundamento e como um alicerce para vivermos estas coisas. Portanto, podem enviar sugestões, feedback para podcast@paroquiadecascais.org. Podem estar atentos ao nosso outro podcast da Paróquia de Cascais, que vai lá estar. Então, a primeira sessão do ABC... Calma, não digas isso. Primeiro temos que ver como é que saiu, como é que não saiu. Pode ser que esteja uma péssima qualidade, portanto sim, é melhor não... Quando tiver que sair, a gente anuncia. Mas a nossa intenção é que todas as formações, todas as reflexões que a gente vai fazendo possam também ficar em formato digital, para as pessoas poderem ir ouvindo e reouvindo, não é? Várias vezes e voltar lá outra vez, e para aqueles que não têm a oportunidade de participar fisicamente também não perderem esta oportunidade. Por isso, tanto o podcast Vamos como o podcast Paróquia de Cascais, são 2 podcasts que nós temos por enquanto, pode ser que haja mais, e que podem seguir-nos e pronto. E qualquer sugestão, qualquer crítica,
vão usando este podcast @paroquiadecascais.org. Amém? Vamos a isso. Adeus. Vamos